O aeroporto de Guarulhos sempre foi um caos, mas naquela noite havia algo diferente no ar. Eu não sei explicar. Um tipo de energia pesada, como se o lugar estivesse mais abafado do que o normal. As filas estavam enormes e todo mundo parecia irritado. Gente brigando por causa de bagagem, funcionários discutindo, crianças chorando mais do que o habitual. Eu tinha um voo marcado para Brasília. Nada demais, apenas uma viagem de trabalho, um bate e volta. Mas desde o momento em que cheguei ao aeroporto, me senti desconfortável. E então, vi aquele homem. Ele estava sentado próximo ao portão de embarque, sozinho. A roupa amarrotada, os olhos fundos, a pele suada, como se tivesse acabado de sair de um pesadelo. Ele murmurava alguma coisa para si mesmo, os lábios se mexendo rápido, mas sem emitir som. De vez em quando, ele olhava para o teto e piscava como se estivesse enxergando algo que ninguém mais via. Era um voo noturno, então achei que ele estava apenas cansado, talvez bêbado ou drogado. Mas a forma como ele mexia os dedos, como se estivesse contando algo invisível no ar, me deixou arrepiado. Evitei encarar por muito tempo. Pessoas estranhas sempre aparecem em aeroportos, certo? Melhor não dar ideia. Quando chamaram para o embarque, peguei minha mochila e segui com o fluxo de passageiros. A gente sempre acha que vai sentar ao lado de alguém tranquilo, mas raramente dá sorte. Entrei no avião, procurei meu assento e foi então que percebi. A poltrona 23 ficava bem perto da minha. E adivinha quem estava sentado lá? O mesmo homem do portão de embarque. Ele parecia ainda mais estranho agora. A luz fraca do avião destacava as olheiras profundas e o suor na testa. Ele tremia levemente, como se estivesse segurando algo dentro de si. Me sentei e tentei ignorá-lo. O voo decolou e eu peguei meu celular para passar o tempo. O barulho do motor era reconfortante, até que ouvi um som baixo ao meu lado. O homem estava murmurando de novo, mas dessa vez eu conseguia ouvir. Não era português, não era inglês, não era nada que eu já tivesse escutado antes. E então ele parou de murmurar e me olhou. Eu sustei, mas tentei manter a calma. Ele abriu a boca como se fosse dizer algo, mas apenas sorriu. Um sorriso vazio. Foi quando senti um arrepio subindo pela espinha. Algo estava muito errado. O voo seguiu tranquilo por um tempo. A maioria dos passageiros já estava relaxando, alguns assistindo filmes, outros cochilando. Mas eu não conseguia tirar os olhos do homem na poltrona 23. Ele ficou ali, imóvel, encarando o nada. Não piscava, não se mexia, só respirava fundo e mexia os dedos, como se estivesse contando algo invisível no ar. O serviço de bordo começou. Uma comissária passou oferecendo comida e bebida, mas quando chegou na poltrona 23, o homem sequer olhou para ela. "Senhor, aceita algo?" Ele continuou parado. A comissária insistiu, mas nada. E então, do nada, ele mexeu a cabeça e murmurou algo. Foi rápido, mas eu ouvi. A voz dele saiu rouca, estranha, como se estivesse forçando as palavras. "Eles estão chegando." A comissária se afastou rápido, desconfortável. Eu senti meu estômago revirar. Tentei me convencer de que era só um louco qualquer, mas a verdade é que não parecia. Então, algo ainda pior aconteceu. O homem começou a respirar pesado, como se estivesse tendo uma crise. Os ombros subiam e desciam rápido, e ele começou a murmurar de novo, dessa vez mais alto. E aí, ele gritou. Foi um grito abafado, gutural, como se estivesse tentando engolir a própria voz. Vários passageiros olharam na direção dele, alguns assustados, outros irritados. "Que merda é essa?" Um cara lá da frente resmungou. O homem começou a se contorcer no assento. Os olhos dele reviraram por um segundo e juro que vi as pupilas ficarem completamente negras. A comissária voltou com um olhar de pânico e tentou acalmá-lo. "Senhor, está tudo bem? Precisa de ajuda?" Ele travou a mandíbula,
respirou fundo e olhou para ela. Ele está aqui. A voz não era dele. Era mais grave, mais rouca, mais errada. E então, o avião inteiro ficou mais frio. O pânico começou a se espalhar. Algumas pessoas se afastaram, outras pegaram o celular para gravar. A tripulação tentou agir rápido. O homem segurou os braços da poltrona com tanta força que os dedos ficaram brancos. Os olhos dele estavam vidrados e sua pele começou a suar tanto que parecia estar derretendo. "Chamem o piloto!" alguém gritou. A comissária tentou tocá-lo no ombro, mas ele se jogou para trás na poltrona, como se algo o estivesse puxando. E então ele riu. Foi um riso seco, baixo, mas cada parte do meu corpo disse que eu precisava sair dali. Ele virou a cabeça devagar e olhou diretamente para mim. "Você também está vendo, não está?" Minha garganta secou. Antes que eu pudesse responder, ele começou a se debater. As luzes do avião piscaram. Algumas pessoas começaram a gritar. Do nada, ele se levantou com uma velocidade absurda e agarrou o passageiro da poltrona ao lado. A mulher gritou. Ele segurava o braço dela com tanta força que seus dedos pareciam afundar na pele. "Ele está chegando! Ele está chegando!" Foi preciso 2 comissários e um passageiro forte para conseguir soltá-lo da mulher. O cara da poltrona 23 se jogou no corredor, caiu de joelhos e começou a bater a testa no chão. O avião inteiro virou um caos. E eu, travado no meu assento, senti algo passar ao meu lado, como uma sombra, como um vulto escuro e sem forma, movendo-se rápido pelo corredor. E então, pela primeira vez na minha vida, eu tive certeza de que havia algo dentro daquele avião. Algo que não era humano. A cabine inteira estava um caos. Passageiros gritando, comissários tentando manter a ordem e o homem da poltrona 23 se debatendo no chão como se estivesse lutando contra algo invisível. Mas o pior de tudo, o frio. O avião parecia ter ficado gelado de repente. Não aquele frio do ar-condicionado, mas um tipo de frio que fazia a pele arrepiar, que parecia entrar nos ossos. Eu continuei travado no meu assento, tentando entender o que estava acontecendo, até que vi. No corredor, perto da fileira onde eu estava, a sombra se moveu de novo. Não era uma ilusão de ótica, não era um reflexo da iluminação do avião. Era algo ali, uma figura escura e sem forma, deslizando entre os passageiros. O pior é que ninguém mais parecia notar. Eles estavam preocupados demais com o homem no chão. Mas eu vi. E eu sei que ele também viu. Porque naquele exato momento, o homem parou de se debater. Ele ficou de joelhos, a cabeça baixa, como se estivesse esperando algo. E então, como se alguém tivesse apertado um interruptor, ele ficou completamente imóvel. O avião inteiro congelou. Os comissários pararam de falar. Os passageiros prenderam a respiração e o silêncio tomou conta da cabine. Então, ele levantou a cabeça. Os olhos estavam completamente negros. Ele abriu a boca devagar e, em um tom de voz que não parecia humano, disse: "Ele está aqui." Naquele momento, algo dentro de mim me disse para não olhar para trás. Mas eu olhei. E juro por tudo que vi aquela sombra parada no fundo do avião. Era alta, disforme, como se estivesse envolta em uma fumaça negra. Não tinha rosto, não tinha olhos. Mas eu sabia que estava olhando diretamente para mim. Minha respiração travou. Os comissários se entreolharam, sem saber o que fazer. O piloto foi chamado pelo rádio e a única coisa que ouvimos foi estática. O homem da poltrona 23 começou a rir. Mas era um riso baixo, sufocado, que arrepiou cada fio do meu corpo. Ele levantou a mão e apontou para alguém no avião. Apontei para mim. Foi quando tudo dentro do avião apagou. As luzes piscaram 3 vezes e por 1 segundo ficamos completamente no escuro. Quando voltaram, o homem estava desmaiado no chão.
O silêncio foi absoluto. Os passageiros estavam em choque, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Mas eu não, porque a sombra não estava mais lá. Mas eu sabia. Ela não tinha ido embora. Ela só tinha encontrado outro lugar para ficar. O resto do voo foi um borrão. O homem da poltrona 23 foi colocado de volta ao assento por 2 passageiros e um comissário. Mas ele parecia vazio. Os olhos estavam abertos, mas sem expressão. Respirava, mas não reagia a nada. O piloto anunciou que faríamos um pouso de emergência em Brasília. Ninguém reclamou. Todos só queriam sair daquele avião. Quando as rodas tocaram o solo, senti um alívio imediato, mas ao mesmo tempo, um arrepio subiu pela minha nuca, como se alguma coisa me dissesse que aquilo ainda não tinha acabado. Assim que as portas se abriram, paramédicos entraram e retiraram o homem. Eu fiquei observando da minha poltrona e notei algo estranho. Nenhum dos socorristas parecia surpreso com o estado dele. Quando passaram por mim, ouvi um deles sussurrar para o colega: mais um, mais um. O que isso queria dizer? Quantas vezes isso já tinha acontecido? Os passageiros foram liberados. Eu saí do avião ainda em choque, sentindo a pele formigar. O aeroporto de Brasília nunca me pareceu tão silencioso. Dias depois, tentei procurar notícias sobre o ocorrido. Nada. Nenhuma matéria, nenhum relato. Como se aquilo nunca tivesse acontecido. Comecei a me perguntar se tinha sido real ou se eu estava ficando louco. Mas então, em uma madrugada qualquer, recebi um e-mail anônimo. Sem assunto, sem remetente, apenas um anexo de áudio. Apertei o play. Era o som da cabine durante o surto do passageiro, sua respiração acelerada, os sussurros, os gritos abafados. E então, depois de um chiado longo, uma única frase foi dita, em um tom baixo, distorcido. Uma voz que não era dele. Você também está marcado. O áudio terminou, e naquele instante eu entendi. A coisa que entrou naquele avião naquela noite nunca saiu. Eu já tinha pegado muitos voos na vida, mas aquele, em particular, me marcou de um jeito que eu nunca vou conseguir esquecer. Era um voo noturno de São Paulo para Recife, coisa normal, sem escala. Eu só queria chegar logo, dormir na minha cama e esquecer o dia cansativo que eu tinha tido. O aeroporto estava lotado, como sempre. O barulho das pessoas conversando, o som metálico dos alto-falantes anunciando os voos e aquele cheiro de café misturado com perfume caro. Era só mais um dia comum para quem viaja bastante. Mas sabe quando alguma coisa parece meio errada, mesmo sem um motivo claro? Eu senti isso quando vi aquele cara. Ele estava parado perto do portão de embarque, olhando para o nada. Pálido, olhos fundos, parecia cansado ou doente. Não carregava nada além de uma mochila pequena no colo. Por algum motivo, aquilo me incomodou. Mas tudo bem. Vai ver, ele só estava com medo de avião ou algo assim. Quando chamaram nosso voo, entrei na fila e segui o fluxo. Passei pelo comissário na porta do avião, cumprimentei com um aceno e fui até meu assento. Era no meio da aeronave, perto da asa. Me ajeitei na cadeira e coloquei o cinto. O tal homem estranho entrou logo depois. Sentou umas fileiras à minha frente no corredor. Não olhava para ninguém. Só ficou lá, imóvel. O avião taxiou. E quando começou a decolagem, eu reparei que ele não segurava o braço da poltrona como a maioria das pessoas com medo de avião. Ele não fazia nada. Só ficou ali como se nem estivesse presente de verdade. Até aí, ok. Mas aquela viagem ainda ia me dar muito motivo para arrependimento. A decolagem foi tranquila, mas assim que estabilizamos no ar, uma coisa estranha aconteceu. Sabe quando você sente que a temperatura muda, mas não consegue explicar por quê? O ar parecia mais pesado, como se tivesse alguma coisa errada ali dentro.
Olhei ao redor e reparei que algumas pessoas tinham percebido também. Os comissários de bordo começaram a circular pelo avião e por um momento vi um deles olhando fixamente para o cara estranho. Ele sussurrou alguma coisa para a colega e eles trocaram olhares apreensivos. O mais bizarro é que ninguém do lado dele parecia à vontade. A mulher que sentou ao lado tentou puxar assunto, mas ele simplesmente ignorou. Nem mexeu os olhos. A luz ambiente do avião oscilou por um segundo. Parecia falha elétrica, mas foi o suficiente para me deixar ainda mais desconfortável. Eu precisava parar de me preocupar com besteira. Tentei relaxar, mas toda vez que meu olhar voltava para aquele cara, um arrepio subia pela minha espinha. E foi aí que percebi um detalhe que me deixou arrepiado. Durante todo o voo, ele não se mexeu. Não bebeu água, não mexeu no celular, não pediu nada para os comissários. Ele só estava ali, imóvel, e eu não sabia ainda. Mas algo horrível estava prestes a acontecer. Já fazia mais de 2 horas que estávamos no ar. O voo deveria ser tranquilo, mas a tensão dentro da cabine era quase palpável. De repente, notei um movimento estranho perto do corredor. 2 comissários se aproximaram discretamente do homem estranho. Eles trocaram olhares, como se estivessem tentando decidir quem deveria falar primeiro. Um deles, um cara de terno bem alinhado e crachá reluzente, tomou coragem e tocou no ombro do passageiro. Nada. Ele tentou de novo, agora com mais força. Ainda nada. A comissária ao lado olhou para a colega no fundo do avião e fez um sinal sutil com a cabeça. Foi aí que percebi que algo realmente não estava certo. Outros passageiros começaram a notar o que estava acontecendo. Vi uma mulher franzindo a testa, enquanto um senhor olhava por cima dos óculos, desconfiado. O comissário se abaixou e tentou falar com ele. "Senhor, o senhor está bem?" Nenhuma reação. A comissária pegou uma lanterna pequena e, sem querer chamar atenção, iluminou de leve o rosto dele. Foi nesse momento que algo dentro de mim gritou para olhar mais de perto. O cara estava com os olhos abertos, mas não piscava. A pele dele parecia ainda mais pálida do que antes. Uma gota de suor escorreu da testa do comissário. Ele respirou fundo e, hesitante, encostou os dedos no pulso do homem. Então, eu vi a expressão dele mudar. O sangue sumiu do seu rosto. Ele virou para a comissária e balbuciou, quase sem voz. Ele está morto." Na hora, eu senti meu estômago revirar. Os comissários se entreolharam, tentando manter a calma, mas dava para ver no olhar deles que ninguém esperava por isso. A mulher que estava sentada ao lado dele soltou um grito abafado e se afastou o máximo que conseguiu na poltrona. A confusão começou. Os passageiros próximos começaram a murmurar, alguns perguntando o que estava acontecendo, outros já tentando se afastar. A comissária se inclinou e tentou fechar os olhos do homem. Eles não fechavam. E foi aí que veio a pior parte. A expressão no rosto dele. Não era uma morte comum. Ele não parecia alguém que simplesmente dormiu e não acordou mais. O rosto dele estava congelado em puro horror. Os olhos arregalados, a boca semi-aberta, como se tivesse tentado gritar sem conseguir. Como se tivesse visto algo que o matou de medo. A comissária recuou um passo, segurando a respiração. Um dos passageiros disse algo sobre um ataque cardíaco, mas até eu sabia que aquilo não parecia um ataque cardíaco comum. O mais assustador era a pergunta que ninguém ali queria dizer em voz alta. O que ele viu antes de morrer? O clima dentro do avião mudou completamente. Ninguém mais falava, ninguém mais dormia. Todo mundo esperava alguma explicação, mas ninguém tinha coragem de perguntar. Eu sabia que aquela viagem ainda não tinha acabado. E o pior ainda estava por vir. O clima dentro do avião estava insuportável. As pessoas falavam baixo, olhavam umas para as outras com expressões assustadas,
e os comissários tentavam, sem sucesso, manter uma aparência profissional. O piloto fez um anúncio no sistema de som. A voz dele parecia calma, mas forçada. Senhores passageiros, gostaríamos de informar que a equipe médica estará aguardando no aeroporto para lidar com uma emergência médica a bordo. Pedimos que permaneçam sentados até o pouso, mas já era tarde para fingir que nada estava acontecendo. E foi então que uma mulher, sentada 2 fileiras atrás do morto, sussurrou algo que fez meu coração parar por um instante. Ele já estava assim antes de a gente decolar. Vários passageiros viraram para encará-la. Ela tremia, as mãos agarradas ao apoio do assento, como se tivesse acabado de perceber algo terrível. A comissária, que estava mais próxima, se ajoelhou ao lado dela. Como assim? O que quer dizer com isso? A mulher engoliu seco. Eu vi quando ele sentou. Ele já estava assim. Eu achei que ele estivesse dormindo. O pânico silencioso se transformou em caos. Algumas pessoas começaram a murmurar desesperadas. Outras apertavam os cintos, querendo que aquele avião pousasse o mais rápido possível. Eu sentia uma coisa que nunca tinha sentido antes. Não era só medo, era um tipo de terror que vinha do fato de que aquilo não fazia sentido. Se ele já estava morto antes de a gente decolar, como ele embarcou no avião? O pouso foi o mais longo e agonizante da minha vida. Eu sentia cada segundo se arrastar. Cada ruído do avião parecia mais alto do que deveria ser. Quando finalmente tocamos o solo, ninguém se moveu. Era como se ninguém quisesse ser o primeiro a respirar fundo e fingir que tudo aquilo tinha sido um grande mal-entendido. Mas não foi. Assim que as portas se abriram, 2 paramédicos entraram correndo. Eles se aproximaram do homem e tocaram nele. Um dos médicos verificou os sinais vitais. Eu vi o olhar dele se transformar em puro desconforto. Ele se virou para os comissários e balançou a cabeça negativamente. Está morto há pelo menos 6 horas. 6 horas. O avião tinha decolado fazia pouco mais de 2 horas. Eu me levantei devagar, sentindo o estômago revirar. Outros passageiros fizeram o mesmo. Ninguém queria mais estar ali dentro. Enquanto eu descia pelo corredor, passei perto do corpo. O rosto dele ainda estava congelado naquela expressão horrenda, os olhos arregalados, a boca entreaberta. A mulher ao lado dele estava em choque, repetia para si mesma: ele já estava assim, ele já estava assim. Quando pisei no saguão do aeroporto, ouvi uma conversa entre 2 tripulantes da companhia aérea. De novo? Um deles disse baixinho. O outro apenas suspirou. Meu coração disparou. De novo? Saí dali o mais rápido que pude. Peguei minha mala, pedi um carro e fui embora. Mas até hoje, toda vez que entro em um avião, toda vez que vejo um passageiro quieto demais, uma dúvida me assombra. Quantas pessoas viajam nesses voos sem nunca realmente terem embarcado? Eu me lembro de tudo, cada detalhe. O barulho das malas sendo arrastadas, a voz do alto-falante anunciando os voos, o cheiro de café misturado com perfume barato. Era um dia comum no Aeroporto Internacional de São Paulo. Pelo menos era para ser. A gente estava esperando o voo para Recife. Eu segurava a mão da minha filha, Ana, de 6 anos, enquanto conferia os horários no painel eletrônico. O avião ia decolar às 18h45. Ainda tinha tempo. Mãe, posso ir até aquela lojinha de doces? Ela pediu, apontando para uma cafeteria do outro lado do corredor. Eu olhei rápido, parecia perto. Não tinha tanta gente assim, e dava para ver a entrada da loja. Vai rápido e volta logo, tá bom? Ana sorriu. Aquele sorriso que só criança sabe dar, e saiu correndo com os cachinhos pulando. Foi a última vez que vi minha filha.
Os primeiros minutos passaram e eu nem percebi a demora. Mas quando olhei para o lado e vi que ela ainda não tinha voltado, senti um aperto no peito. Fui até a cafeteria. Não tinha nenhuma criança lá. Moça, você viu uma menininha, cabelo cacheado, de vestido azul? A atendente me olhou confusa. A garotinha, ela nem entrou aqui, senhora. Meu coração gelou. Saí correndo pelo corredor, chamando o nome dela. Nada. As pessoas me olhavam, algumas perguntavam o que estava acontecendo. Um segurança veio até mim e, entre soluços, eu expliquei. Em poucos minutos, todo o aeroporto sabia que uma criança tinha sumido. Chamaram a polícia, começaram a revisar as câmeras. Quando um dos seguranças me chamou para ver a filmagem, eu achei que fosse encontrar Ana indo para algum canto do aeroporto. Mas o que apareceu na tela fez meu sangue congelar. Ela estava lá, correndo, feliz, indo na direção da loja. Mas de repente, desaparece. Simples assim. Um segundo estava lá, no outro, não estava mais. Não tinha ninguém perto dela. Ninguém a pegou. Ela simplesmente evaporou no ar. A sala ficou em silêncio. Ninguém sabia o que dizer. Isso não faz sentido, murmurou um policial. Procuraram Ana em todos os cantos do aeroporto. Vasculharam todas as saídas, verificaram todas as câmeras, mas não havia nenhum sinal dela. Nenhum. Era como se nunca tivesse existido. As horas viraram dias. Os dias viraram semanas e ninguém tinha uma resposta. A polícia investigou tudo. Olharam cada segundo das filmagens, revistaram cada canto do aeroporto, interrogaram funcionários, passageiros, qualquer pessoa que tivesse estado ali naquele dia. Mas era como se Ana tivesse sido apagada da realidade. Não tinha rastro, não tinha testemunha e o pior, não tinha explicação. Eu me lembro da delegada tentando me acalmar, mas a voz dela soava distante, como se eu estivesse dentro de um pesadelo. Pode ser um caso de sequestro bem planejado, ela disse, sem muita certeza. Sequestro? Como? Se nem nas câmeras tem alguém levando minha filha? Ela não respondeu. Ninguém tinha uma resposta. A imprensa caiu em cima. O caso virou notícia em tudo quanto era lugar. Alguns falavam em tráfico de crianças, outros especulavam que eu estava escondendo alguma coisa. Mas nenhuma dessas teorias explicava como uma menina de 6 anos some no meio de um aeroporto cheio de gente, sem deixar vestígio. As buscas continuaram por anos. Eu não dormia mais, não comia, não vivia. Todo dia eu ia até o aeroporto, sentava perto do portão 9 e esperava. Como se, de alguma forma, Ana fosse aparecer. Mas ela nunca apareceu. Pelo menos, não até 10 anos depois. Faziam exatos 10 anos que minha filha tinha sumido. Eu já não tinha mais esperanças, só um buraco no peito que nunca fechava. Até que uma noite, meu telefone tocou. Senhora, é do aeroporto. Tem algo que a senhora precisa ver. Minha garganta secou. Era um dos seguranças antigos, um dos que tinham ajudado a procurar Ana naquele dia. O que foi? Perguntei sem fôlego. A senhora pode vir até aqui? Saí de casa como um furacão. O coração martelava no peito. Eu sabia que era sobre Ana. Tinha que ser. Quando cheguei, ele me levou até a sala de segurança. Não sei como explicar isso, mas veja com seus próprios olhos. Ele deu play no vídeo e eu vi minha filha, Ana, idêntica a como era no dia em que desapareceu, vestindo o mesmo vestido azul, segurando o mesmo ursinho de pelúcia. Ela estava ali, no mesmo corredor onde sumiu. O mais estranho, ela não parecia perdida, parecia esperando por algo. O tempo parecia ter congelado. Então, de repente, ela levantou a cabeça e olhou diretamente para a câmera e sorriu. Na mesma hora, a tela ficou preta. O segurança pausou o vídeo. Meu corpo inteiro tremia. Isso não pode ser real. Mas é, e não é a primeira vez que acontece. Me olhou sério, engoliu em seco. Tem gente dizendo que ela ainda está aqui. Eu não conseguia respirar.
O vídeo, aquele sorriso, era a Ana, mas não fazia sentido. Como assim ainda está aqui? O que isso quer dizer? Perguntei, tentando manter a calma. O segurança me olhou de um jeito estranho, como se tivesse medo de dizer: não é só esse vídeo, senhora. Passageiros e funcionários. Tem gente que jura que já viu essa menina andando por aqui. Senti um arrepio na espinha. Como assim já viram? Uma menina perdida, de vestido azul, com um ursinho de pelúcia, sempre perto do portão 9. Minha visão ficou turva. Alguém já tentou falar com ela? Ele hesitou. Sim, mas toda vez que alguém tenta se aproximar, ela desaparece. Simplesmente some no ar. Igual no dia que sumiu. Meus joelhos fraquejaram. Eu agarrei a mesa para não cair. Tem uma coisa pior. Ele continuou baixando a voz. Algumas vezes, quando ela aparece nas câmeras, a gravação sempre termina do mesmo jeito. Engoli em seco. Como? Ele deu play no vídeo de novo. Ana estava lá, de pé no corredor. O mesmo olhar inocente, o mesmo ursinho apertado contra o peito. Mas então, aos poucos, ela levantou o rosto e olhou diretamente para a câmera. E sorriu. A tela ficou preta. Toda vez é assim, o segurança murmurou. Como se ela soubesse que estamos olhando. Aquela foi a última vez que vi a imagem da minha filha. Mas não foi a última vez que ouvi falar dela. Alguns meses depois, um novo relato apareceu. Uma aeromoça que não sabia de nada sobre Ana contou que viu uma garotinha chorando perto do portão 9. Disse que a menina segurava um ursinho e olhava para os lados, parecendo perdida. Ela se aproximou, se abaixou e perguntou: Oi, querida, você está perdida? A menina levantou os olhos. Você viu minha mãe? A aeromoça ia perguntar mais alguma coisa, mas antes que pudesse, a menina desapareceu diante dos olhos dela. Ela desmaiou ali mesmo. Quando acordou, não lembrava de nada do que aconteceu nos últimos minutos. Outros funcionários relataram o mesmo, e toda vez que tentam puxar as filmagens das câmeras de segurança, o sistema sempre falha. Os anos passaram. O aeroporto nunca explicou o que aconteceu naquele dia. E eu nunca mais vi minha filha. Mas às vezes, quando fecho os olhos, eu ainda vejo aquele sorriso. E se algum dia você estiver no Aeroporto Internacional de São Paulo e vir uma garotinha perdida segurando um ursinho de pelúcia, não tente segui-la. Assim que o avião pousou no Aeroporto Internacional de Brasília, tudo que eu queria era pegar minha mala e ir para casa. Era tarde, eu estava exausto e só queria deitar na minha cama. Passei pela imigração, peguei um café rápido e segui direto para a esteira de bagagem. O problema foi que minha mala nunca apareceu. Fiquei ali por uns 20 minutos, vendo as malas girando na esteira, esperando a minha aparecer. Nada. Algumas pessoas começaram a pegar as últimas malas e ir embora. Meu estômago revirou. Respirei fundo e fui até o balcão da companhia aérea. A atendente me recebeu com aquele sorriso automático e me pediu o comprovante da bagagem. Digitou algumas coisas no sistema e depois olhou para mim com uma expressão que não gostei nem um pouco. Parece que sua mala não chegou com esse voo. Segurei a frustração. Falei que era impossível, que despachei a mala normalmente antes do embarque. Ela deu um suspiro e me entregou um formulário. Vamos rastrear. Normalmente aparece em 1 ou 2 dias. Não tinha muito o que fazer. Preenchi o papel e fui para casa sem bagagem, sem roupa extra, sem nada. 2 dias depois, recebi um telefonema estranho. Era a companhia aérea. Sua mala foi encontrada. Ótimo! Onde posso buscá-la? O silêncio do outro lado da linha durou um pouco mais do que eu esperava. Senhor, sua mala foi encontrada no aeroporto de Manaus. Fiquei sem entender. Eu nunca estive em Manaus.
Fui direto para o aeroporto buscar a mala. Cheguei ao setor de achados e perdidos e mostrei meus documentos. O funcionário saiu por alguns minutos e voltou segurando a mala. Ali estava ela. Mesma cor, mesma etiqueta com meu nome. Nenhum sinal de que tinha sido violada. Aqui está, senhor. Pedimos desculpas pelo transtorno. Agradeci, mas algo me incomodava. Peguei a mala e fui para casa. No caminho, tentei encontrar alguma explicação lógica. Talvez alguém tenha despachado minha mala por engano para outro destino. Mas e a etiqueta? Meu nome ainda estava lá. Cheguei em casa, deixei a mala na sala e fiquei encarando por um tempo. Um incômodo estranho crescia dentro de mim. Era como se não fosse minha. Peguei a mala e levei para o quarto. Abri o zíper devagar, já sentindo que algo estava errado. E quando abri completamente, meu coração disparou. As roupas dentro dela não eram minhas. Fechei os olhos por um segundo, tentando processar. Peguei uma camisa, não reconheci. Uma calça jeans, também não era minha. Foi aí que notei algo. Todas as etiquetas das roupas tinham um nome: Antônio Souza. Meu corpo gelou. Quem era Antônio Souza? E por que a mala, que deveria ser minha, estava cheia de coisas de um completo estranho? Sentei na cama, segurando aquela camisa com o nome Antônio Souza. Minha mente girava, tentando entender o que estava acontecendo. Como era possível? A mala era minha, mas tudo dentro dela pertencia a outra pessoa. Respirei fundo e tentei pensar racionalmente. Talvez fosse um erro da companhia aérea. Trocaram o conteúdo da mala. Só podia ser isso. Mas então algo me incomodou ainda mais. Peguei minha mala, virei de cabeça para baixo, revirando cada bolso, cada compartimento, e então encontrei uma passagem de avião amassada no fundo. Data: 22 de novembro de 1978. Origem: Brasília. Destino: Rio Branco. Nome do passageiro: Antônio Souza. Meu corpo inteiro arrepiou. Eu sabia que essa passagem não era minha. O coração acelerado, peguei o celular e digitei no Google: Antônio Souza, voo 1978, Rio Branco. O que apareceu na tela me fez perder o fôlego. Avião cai na floresta amazônica em 1978. Nenhum sobrevivente encontrado. A matéria relatava o desastre de um voo comercial que desapareceu no meio da selva. Todas as 56 pessoas a bordo foram dadas como mortas. Entre a lista de passageiros, um nome me chamou a atenção: Antônio Souza. Minhas mãos suavam. Isso não fazia sentido. Como os pertences de um homem morto há mais de 40 anos tinham vindo parar na minha mala? Foi quando notei algo ainda pior. Na etiqueta da mala, aquele adesivo branco que mostra os dados do voo, o código estava quase apagado, mas ainda era visível. E não era o código do meu voo. O código era o mesmo do voo que caiu em 1978. Eu precisava de respostas. Voltei ao aeroporto no mesmo dia e fui direto ao balcão da companhia aérea. Quando mostrei a mala e expliquei o que tinha acontecido, a atendente ficou visivelmente desconfortável. O senhor tem certeza de que essa é a sua mala? Absoluta. Era essa que eu despachei no meu voo, mas o que tem dentro não é meu. Ela chamou um supervisor, um homem de terno escuro, cara fechada, que pediu para ver a etiqueta da mala. Quando ele analisou o código, algo nele mudou. Ele olhou para mim como se eu estivesse brincando com ele. Onde conseguiu essa mala? Eu disse: ela é minha, mas tudo dentro dela pertence a um cara chamado Antônio Souza, que estava num voo que caiu há mais de 40 anos. O supervisor ficou mudo. A atendente ao lado dele deu um passo para trás. Eu vi quando ele pegou o telefone e começou a falar em voz baixa com alguém. Fiquei parado ali, esperando, até que ele voltou e disse: isso não pode estar certo. Esse número de voo, ele não existe mais. Engoli em seco. Como assim? Ele hesitou. Esse voo foi retirado do sistema há décadas. Nenhuma mala poderia ter esse código. Eu senti um arrepio gelado na nuca. Foi quando percebi que havia mais alguma coisa na mala. Um papel dobrado.
escondido em um dos bolsos internos. Puxei devagar e abri. Era uma fotografia antiga, e o que eu vi nela fez meu sangue congelar. Minhas mãos tremiam enquanto eu desdobrava a fotografia. Era uma imagem antiga, desgastada pelo tempo. Mostrava um grupo de passageiros na pista de um aeroporto, sorrindo para a câmera antes de embarcar. Minha visão ficou turva. O suor escorria pela minha testa. Eu não sabia por quê, mas algo naquela foto me dava um medo inexplicável. Fui passando os olhos pelos rostos das pessoas, até que meu coração parou. Bem no meio da foto, entre os passageiros, estava eu. Não uma pessoa parecida comigo, não um sósia. Eu, mesmo rosto, mesmo olhar, mesmo formato de barba rala que eu sempre tive. Mas aquela foto era de 1978. O supervisor percebeu minha expressão e pegou a foto das minhas mãos. Quando ele olhou, ficou branco como papel. Isso é algum tipo de brincadeira? Balancei a cabeça sem conseguir falar nada. O homem me devolveu a foto rapidamente, como se tivesse medo de segurar aquilo. Vá para casa, senhor, e esqueça isso. Saí do aeroporto atordoado. Voltei para casa quase no automático, sentindo que algo estava muito, muito errado. Se eu nunca estive naquele voo, por que eu estava naquela foto? Nos dias seguintes, tentei esquecer. Tentei me convencer de que era uma coincidência absurda, mas coisas estranhas começaram a acontecer. O primeiro sinal foi um cheiro de queimado que apareceu na minha casa do nada, como se algo tivesse pegado fogo, mas não havia nada queimando. Depois vieram os sons. O barulho de malas sendo arrastadas pelo chão, ecoando na minha sala durante a madrugada. E então, naquela noite, a energia caiu. Fiquei no escuro total, apenas com o celular na mão. Meu coração martelava no peito. De repente, meu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Apenas 2 palavras. Você voltou. A tela do celular ficou preta. O cheiro de queimado ficou mais forte. E naquele momento, eu soube. A mala não tinha sido enviada para mim por engano. Ela tinha me encontrado. Talvez eu nunca devesse ter saído daquele voo. Talvez eu nunca tenha saído. Se inscreva no canal e deixe seu like. Eu trabalho no Aeroporto Internacional de Guarulhos há tempo suficiente para saber que já vi de tudo. Gente correndo desesperada porque perdeu o voo, malas que somem do nada e aparecem em outro país, passageiros nervosos tentando entrar no Brasil com documentos falsos. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que aconteceu naquela noite. Era um plantão comum, daqueles em que você já sabe que vai passar horas olhando passaportes, carimbando e mandando os passageiros seguirem viagem. Até que um homem entrou na fila. Ele parecia tranquilo, bem vestido, carregava uma maleta discreta e um passaporte em mãos. Quando chegou a vez dele, entregou o documento com um leve sorriso. Peguei o passaporte, bati o olho e já senti algo estranho. O documento parecia normal à primeira vista, com os selos, carimbos e códigos de segurança certinhos. Mas então meus olhos pararam no campo país de origem. Taured. O senhor pode me dizer de onde está vindo? Perguntei, tentando manter a voz neutra. Taured, respondeu ele como se fosse óbvio. Minha mente deu um estalo. Eu conheço todos os países, pelo menos os principais. Esse não existia. Fingi que estava só conferindo os dados e virei a tela do sistema para checar a lista de nações reconhecidas. Nada. Nenhuma menção a Taured. Olhei para o homem. Ele parecia não ter a menor ideia do que estava acontecendo. Foi aí que acionei o supervisor. O supervisor, um cara que já tinha lidado com todo tipo de fraude, olhou para o passaporte e franziu a testa. Ele trocou um olhar comigo e entendeu na hora. Aquilo não fazia sentido.
O senhor pode nos acompanhar? Precisamos fazer algumas verificações, disse ele de maneira educada, mas firme. O homem não protestou. Apenas assentiu e pegou sua maleta, seguindo a gente até uma das salas reservadas para entrevistas secundárias. Lá dentro, ele se sentou, cruzou as mãos e olhou para nós como se estivesse aguardando pacientemente. O supervisor foi direto ao ponto. Seu passaporte diz que o senhor vem de Taured, mas não encontramos esse país em nenhum registro oficial. Poderia nos explicar? O homem piscou confuso. Como assim? Taured fica entre a França e a Espanha. Sempre existiu. Aquela resposta fez um frio subir pela minha espinha. O cara não estava nervoso, não gaguejava, não tentava inventar uma desculpa. Ele falava com a certeza de quem está dizendo algo tão básico quanto o céu é azul. O senhor pode nos mostrar no mapa? Ele sorriu, como se estivesse achando engraçado a gente não saber. Pegou um dos mapas que estavam na mesa, apontou para a região entre a França e a Espanha e disse: "Aqui, meu país está bem aqui. O problema?" No lugar que ele apontava só existia Andorra. O supervisor e eu trocamos um olhar. Isso ia muito além de um passaporte falso. O supervisor manteve a calma, mas eu via nos olhos dele que ele também estava começando a ficar incomodado. "Certo. E o senhor pode nos mostrar algum outro documento? Algo que comprove sua identidade?" Sem hesitar, o homem abriu a maleta e tirou uma carteira de couro bem organizada. Pegou um cartão de identidade, uma carteira de motorista e alguns cartões de banco. Tudo parecia extremamente legítimo, mas o problema era o mesmo. Nada daquilo existia. O supervisor pegou um dos cartões e leu o nome do banco em voz alta. Eu nunca tinha ouvido falar naquela instituição antes. Abri o sistema e digitei o nome na pesquisa. Nada. Nem no Brasil, nem na Europa, nem em lugar nenhum. "Esse banco é de Taured?" perguntei. "Sim, meu salário é depositado lá", ele disse, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Eu senti um arrepio. O supervisor folheou os documentos e pegou uma folha de papel com um timbre oficial. Parecia um contrato de trabalho de uma empresa assinado e carimbado. "E essa empresa, senhor? Onde fica?" perguntou o supervisor. "Fica em Taured. É uma grande empresa de tecnologia. Atuamos em vários países. Dessa vez, nem precisei pesquisar. Eu sabia que aquela empresa não existia. Mas o que realmente me deixou sem palavras foi quando o supervisor pegou uma pequena pilha de notas de dinheiro da carteira do homem. Elas tinham um design bem elaborado, mas nenhuma correspondia a qualquer moeda que eu conhecia. Nem real, nem euro, nem dólar. Nenhuma delas existia. O silêncio na sala ficou pesado. O homem, por outro lado, continuava tranquilo. Foi nesse momento que o supervisor tomou uma decisão. Ele não podia sair dali até descobrirmos o que estava acontecendo. Depois de horas tentando entender a situação, os superiores decidiram que a melhor coisa a fazer era manter o homem sob vigilância até o dia seguinte, enquanto investigavam mais a fundo. Ele foi levado para um hotel próximo ao aeroporto, escoltado por 2 agentes da segurança. Disseram a ele que era só uma precaução, que resolveriam tudo de manhã. O homem aceitou sem resistência. Os agentes garantiram que ele entrou no quarto e trancaram a porta por fora. Também colocaram um segurança no corredor. Na manhã seguinte, quando foram buscá-lo, ele não estava mais lá. A porta estava trancada por dentro. Nenhuma janela havia sido aberta. O segurança que ficou no corredor jura que ninguém saiu. A equipe inteira entrou no quarto procurando qualquer pista. Mas não havia absolutamente nada, nenhum vestígio de que aquele homem tinha passado a noite ali. O passaporte, o dinheiro, os documentos, tudo tinha sumido. Até as câmeras de segurança não mostravam nada além dele entrando no quarto e a porta sendo fechada. Ele simplesmente deixou de existir. Os superiores ordenaram que o caso fosse arquivado.
O relatório oficial dizia que houve um erro de registro, que o passageiro provavelmente havia sido deportado discretamente. Mas todo mundo ali sabia a verdade. Ninguém nunca encontrou uma explicação para o que aconteceu naquela noite. Depois daquela noite, nada mais foi o mesmo. Os superiores mandaram que esquecêssemos o caso. Mas como esquecer algo assim? Um homem, um passaporte de um país que não existe, dinheiro de um banco que nunca foi fundado, uma empresa que ninguém conhece. E o pior de tudo, ele desapareceu sem deixar rastros. Nos dias seguintes, tentei conversar com os agentes que tinham levado ele ao hotel. Um deles, que eu conhecia bem e sabia que não era do tipo impressionável, me chamou de canto e confessou algo que me deixou ainda mais inquieto. Cara, eu juro, ele disse baixinho, olhando para os lados como se alguém estivesse ouvindo. Ele sabia que ia desaparecer. Como assim? Antes de dormir, ele me olhou e disse: amanhã vocês não vão me encontrar e vocês nunca vão entender o porquê. Aquela frase me fez gelar. As semanas passaram, mas o aeroporto parecia diferente. No turno da noite, seguranças começaram a relatar barulhos estranhos nos corredores vazios. Um deles jurou que viu alguém de terno, parado perto da área de imigração. Quando ele foi verificar, não havia ninguém. O pior foi quando chamaram a equipe de monitoramento para revisar uma gravação. Um funcionário da limpeza jurava ter visto algo esquisito no reflexo da janela de um dos portões de embarque. Quando puxaram as imagens, dava para ver claramente, por um segundo, a silhueta de um homem de terno, carregando uma maleta. O mesmo homem. Mas não podia ser ele. Ele tinha sumido. Ele não deveria existir. Eu nunca mais olhei para aquele aeroporto da mesma forma. Durante a madrugada, quando as luzes piscam e o som das turbinas some por alguns segundos, eu me pego pensando, se ele apareceu do nada e sumiu do nada, ele pode voltar do nada também? E se um dia, enquanto eu estiver checando passaportes, aquele mesmo passaporte for deslizado pela minha mesa de novo? E se um dia ele voltar? Se você gostou desse relato e quer ouvir mais histórias assim, já deixa seu like e se inscreve no canal. Quem sabe na próxima vez eu não conto um caso ainda mais sinistro.